página 57 para a gente começar a correção. Eu falo 57 por conta do texto, né? Que ele aparece na página 57. Então, no texto, poema 4, da página 57, eu nem vou ler esse texto aqui, porque tem umas palavras em Guarani, se não me engano, em Guarani e português, a mistura dessas duas línguas, página 57. Quê? Ai, Lucas, me erra. Então, abram a apostila de vocês. Estou esperando. Ela é demais, cara. Eu fico lá, eu fico embora. Ela é muito demais. E ele é tangível. Com certeza. Então, aqui nesse poema 4, nós temos a mistura de duas línguas, né? Que é o português e o guarani. É um texto escrito pela índia poetisa Potiporã. Vocês, de certo, não atrapalham as outras salas, né? Atrapalha sim. Na questão 21, está escrito o seguinte. Sugiro aos leitores que leiam ou ouçam o canto-poema de Potiporã, e depois de ouvi-lo uma, duas ou diversas vezes, recitem-no, e deixem com que ele passeie pelo seu corpo, que leve consigo parte de vocês, deixando em troca parte dele. Verão, então, que nada nesse poema acontece por acaso. Seu título em Guarani remonta à origem do corpo que o recita, seja o indígena, seja o seu, como leitor. Os 4 primeiros versos de uma mesma estrofe são iguais aos 4 últimos, em estrofes separadas. E isso recria a experiência e a convivência do indígena com o homem branco, começando em Guarani, suas origens, e terminando em português. A última seção, que não pode deixar de ser referenciada sobre esse poema, está em sua 6ª estrofe. Ela altera seu ritmo com a repetição de palavras em um mesmo verso, e com versos que contêm apenas uma palavra, que consegue sozinha expressar a intensidade do que se quer materializar, realmente intenso. Então, quando ele fala para ler o texto e mostrar que esse poema ele passeia em relação, por exemplo, a partir do momento em que os índios têm contato com o homem branco, também apresenta o contato linguístico, né? A língua, a mistura da língua. Então, no momento em que eles só falavam o Guarani, por exemplo, ele começa a incorporar também a outra língua, que seria a língua portuguesa, tá? Então, aqui nesse trecho, ele fala sobre isso. Ele fala assim: em estrofes separadas, isso recria a experiência e a convivência do indígena, a convivência com o homem branco, né? O contato com a cultura do homem branco, começando em Guarani. Então, ele começa em Guarani e, à medida em que ocorre esse contato, começam a incorporar palavras da língua portuguesa no repertório dele também, até se materializar, né? Então, em suas origens e terminando em português. Então, como que eu posso dizer? Esse contato com o homem branco, ele acontece e ele se manifesta também na língua, né? Então, eu não sei se eu comentei com vocês, a minha irmã, ela participou de um... Eu contei, né? Não, esse daí foi da minha professora. A minha irmã participou de um outro negócio que teve da empresa que ela trabalha. Aí, eles perguntaram para esse grupo por que eles tinham tanto filho. As mulheres eram super novas e aquele monte de filho. Eu falei, né? Então, é uma maneira daquele grupo, daquela etnia, não morrer, não desaparecer. Então, não, porque senão daqui a pouco eu ligo. Não está, não. Então,
Essa é uma das formas dele. Eu falei também da questão do que ele cuida da terra, né? Não é como o homem branco. Eu também falei a respeito disso. E isso vem desde a época da colonização, se a gente for pensar. 22. Após a leitura dos poemas de Graça Graúna e Potiporã, o que você observa de original na poética indígena? Eles misturam só a língua portuguesa. A referência aos saberes originários, a espiritualidade, a forma de ver o mundo, troque ideias com os colegas e o professor e as nossas conclusões. Eles têm saberes, que tipo de saberes são chamados? Hã? Pode. Os escritores indígenas fazem dos saberes originários, ancestrais, da humanidade. A literatura indígena vai além do simples fato de ser escrita por indígenas. Hello! Parabéns, conselheira. Tá? Então, eles apresentam saberes originários, ancestrais. Originários e ancestrais. Eles apresentam saberes originários. Coloquem uma barra para separar essa palavra da outra. Originários ancestrais. A matéria-prima para seus textos. Então, o que é a matéria-prima? É o saber dele. Você tá travando. Eu vou repetir porque, inclusive, Deixa eu tentar mudar aqui de internet, de repente melhor. O positivo. Eu vou repetir. Eles. Como que eu falo? Como que eu comecei, hein? Tá. Tentam saberes. Vamos, Gabriel, desenrola. Sentado aqui. Questão 22, página 58. Eles apresentam saberes originários ancestrais. Eles apresentam saberes originários ancestrais. A matéria-prima. Matéria-prima é uma palavra composta, separada por hífen. Para seus textos. Eles apresentam saberes originários, ancestrais, a matéria-prima para seus textos. Ponto. A matéria-prima é o saber dele, tá? Deles. Ponto. A literatura indígena vai além do simples fato de ser escrita por indígenas. A literatura indígena vai além do simples fato de ser escrita por indígenas, vírgula. Ela reflete a comovisão. Ela reflete a comovisão, vírgula. Ou seja, vírgula. A visão do mundo desses povos. Apresentam saberes originários, ancestrais, a matéria-prima de seus textos. Bom, a literatura indígena... Gente, silêncio. A literatura indígena vai além do simples fato de ser escrita por indígenas. A literatura indígena vai além do simples fato de ser escrita por indígenas, vírgula, ela reflete a comovisão. Ela reflete a comovisão, vírgula, ou seja, vírgula, a visão de mundo desses povos. A visão de mundo desses povos, ponto. A literatura indígena vai além do simples fato de ser escrita por indígenas, vírgula.
Ela reflete a cosmovisão, vírgula, ou seja, vírgula, a visão de mundo desses povos. Então, quer dizer o quê? Que eles... Como que é manifestada a literatura deles? É através do saber deles, que é o original de seus ancestrais, né? Essa é a matéria-prima para se escrever uma poética indígena. E essa poética indígena é escrita através da experiência deles mesmos. Não é um branco falando, mostrando a visão do índio. É um índio falando a experiência dele, a visão dele diante de tudo, tá? É diferente. Não tem aquela história que hoje em dia se fala muito, você não está no seu lugar de fala? Vocês já ouviram essa expressão? Que você não está no seu lugar de fala? Então, por exemplo, um homem, ele não pode falar a visão de uma mulher, porque é só a mulher que passa na pele o machismo e tudo mais. A mesma coisa, Você acha certo isso? É isso que o Lucas está falando. Que idiota. Não é totalmente não, tá? Por que eu vou falar para vocês isso? Quando, pensa nessa poética aqui. Como que eu, que nunca frequentei, nunca fui numa tribo, não conheço a vida deles, como que eu vou falar deles? Não tem como. É nesse sentido que quando eles falam no seu lugar de fala, você não tem como falar a minha experiência enquanto mulher. Você é um homem, entendeu? Então, eles falam muito nessa questão, nesse sentido. Não quer dizer que o que vocês, por exemplo, o que vocês pensam é totalmente errado. Mas você não tem essa experiência. É a mesma coisa o racismo. Se eu não sou negra, eu não tenho como falar sobre o racismo porque não é o meu lugar de fala. E assim vai, tá? Pode falar. Não é uma pergunta séria. E se a pessoa for pra velho? Não, tô perguntando sério. Tipo assim, que ela não pode falar se ela não viver na pele. Mas se for uma pessoa trans. Mas o que tem a ver? Ela vai falar sobre a experiência dela. Mas se ela deve ser mulher. Não, ela não vai falar nem sobre as duas. Ela vai falar sobre a condição dela. Mas por falar de ser mulher, ela não pode? Porque ela não... Mas ela não é. Mas é trans. Então, mas eu não tenho essa Mas ela é trans, ela vai ter que falar na visão de trans. Entendeu? Mas, Senhor. Não é só, não é só. Você entendeu? Por isso que é tão difícil a gente chegar num denominador comum? É nesse sentido, porque eu tenho a minha visão, você tem a sua, o Lucas tem a dele, o Diogo tem a dele, a Ana Gabriela tem a dela. Cada um vai ter uma visão diferente. Quando se fala em lugar de fala, é no sentido de você não pertencer àquele grupo, você não ter propriedade para falar sobre aquilo. Você não estudou sobre o assunto. Se você estudou sobre o assunto, você tem propriedade para falar, como estudioso, não como participante daquele grupo, membro daquele grupo. É diferente. Então, em qualquer aspecto, vai ter seu lugar de fala. Sim, é a sua experiência diante daquilo. Então, você disse que o homem não pode falar sobre a mulher. A mulher pode falar sobre Da experiência dela não. Mas a mulher pode falar de experiência do homem? Também não. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Porque, por exemplo, isso não vai tirar o seu conhecimento diante da situação. De qualquer situação. Não vai tirar o seu conhecimento. Não. Não é expressar a sua opinião. Pode falar assim, você não vai falar, você não vai falar. Você não pode falar, você não pode falar o que você vai fazer. Você não sabe como você vai falar, você vai pedir a opinião. Você vai falar a sua opinião, vai falar. Diogo, só para finalizar isso, eu entendi o que você quer dizer. Não é que não é para expressar a sua opinião. Acontece que você você não vive na pele isso, para você falar. Você tem a sua visão externa, daquilo que você vê. Eu vou exemplificar em uma outra coisa que não tem nada a ver muito com o assunto. Mas, por exemplo, uma pessoa que escreve uma narração, qual que é diferente? Qual que é mais subjetivo? Quem narra a história
vê os fatos e conta ou quem vivencia? Então, a literatura já prova isso. E quando a gente está falando na questão da poética indígena, por que ela dá mais credibilidade ao texto da poética indígena? Porque são índios falando sobre seu povo. Não são brancos falando sobre os índios. Entendeu? Então, ele vai mostrar a experiência dele. Agora, se fosse um branco mostrando a experiência, beleza, mas ele vai mostrar a experiência dele a partir daquilo que ele vê. E, querendo ou não, ele vai trazer também o conhecimento que ele tem externo, não só interno. Agora, o branco, não, ele vai mostrar o conhecimento dele interno para fora, e não de fora para dentro, né, do ambiente externo, fora do mundo do índio. Ele vai ter essa visão. Da mesma forma, ele tem a visão do branco. Ele tem a visão dele, mas ele não tem a experiência de vida de homem branco. Ele tem a visão dele de índio. E assim vice-versa. Por isso que tem essa questão, e às vezes, eu não estou falando que eu estou certa sobre a questão do lugar de fala, não, tá? Eu estou falando da minha percepção. A questão do lugar de fala é quando você você não sente na pele o descaso em todos os sentidos, tá? Você não sente na pele o machismo, você não sente na pele o racismo e assim sucessivamente, tá? Não quer dizer que eu sei tudo sobre isso, não. Eu estou aprendendo, inclusive, tá? Mas a partir do momento que você não... Voltando aqui para a poética indígena, nós não somos do grupo indígena, nós não tivemos experiência nesse meio. Não tem como nós apresentarmos ideias referentes àquilo, o sentimento deles. Nós não temos essa experiência. Então, por isso que dá mais credibilidade a esse texto, porque está falando da visão de um índio sobre aquela situação vivida. Eu estou falando também porque existem poemas que são escritos sobre os povos indígenas, mas escritos por brancos. Já existe na literatura há muito tempo, tá? Falei do Caramuru para vocês ontem? Da Índia Moema, Paraguaçu e o Diogo Álvares, que era o protagonista? É uma história contada que relata o grupo indígena também, mas é uma história contada por branco. É a visão do branco diante daquilo. E por isso que foi uma tentativa de escrever uma obra com características, vamos pensar, semelhantes aos dos Lusíadas, só foi uma tentativa. Por quê? Porque não existia um herói nacional. Quem seria herói nacional naquele período da história? O índio. E o herói nacional era branco. Então, esse negócio que você está falando, o branco não pode falar do indígena. Não é que ele não pode falar, ele não viveu na pele, ele não teve experiência enquanto indígena. O descaso, a falta de visibilidade, a violência que ele sofre. Então, uma pessoa de tom de pele branca não pode falar da pessoa de tom de pele negra? Ela pode falar, só que ela não vai. Ela não tem como ela falar a experiência que uma pessoa de tom de pele negra, como você falou, Então, por que ela pode em relação ao falar, racismo. Sendo que ela pode defender a pessoa do que ela tá falando, só que ela não pode assim. Então, você não pode falar uma coisa, você vai de fora e fala que não tá errado. Você não sabe se tá errado. Não pode chegar Você é negra, a opinião dela. Ela não pode pegar. Você não pode convencer a opinião dela. A opinião, sim. Então, isso não é legal. É parecer o que ela tá falando. Porque ela sabe, ela fala tudo que é. Então, é isso que eu tô falando. Que eu não posso discordar da opinião da pessoa. Professora, Se que eu discordar, tiroteio, eu vou falar no lugar de falar. Não vou saber. Tá. A explicação. Isso daí não é opinião, é aquela opinião. É, não, opinião. Opinião de não debate. É uma questão de quem tá certo e quem tá errado. Isso não debate. Você vai dar opinião, debatendo a opinião. Não. Nesse ponto. Ô, Diogo, opinião é uma coisa, vivenciar algo é outra. Você pode ter opinião, mas você não viveu aquilo para opinar. Você pode falar sua opinião, só que ela É o que eu falei. Você pode. Vai ser opinião. O da pessoa vai ser Experiência, vivência. Então, isso que eu tô falando meia hora. Sim. Tá bom, não vou falar mais. Ó, e em relação ao que estava falando da cor, do tom de pele, vocês podem ver nos telejornais, direto acontece algo do tipo, de uma pessoa que é presa e ela foi condenada, é presa por determinada coisa que supostamente fez errado, e na verdade comprova que não foi ela.
E geralmente vai cair naquela história. Ai, foi preso porque é negro. Acontece isso direto. É só você assistir telejornal, ler algo sobre, vai aparecer. Não é um caso ou outro, não. Aí a pessoa tem que ficar lutando para poder. Eu já eu já relatei casos para vocês. Teve o caso da bicicleta, não teve? Do menino que foi acusado de roubo da bicicleta. E depois um branco roubou. Aí descobriram que era um branco que roubou a bicicleta e ele já cometia esse tipo de delito há bastante tempo. Ele já tinha passagem na polícia, inclusive. E ele foi acusado por um casal, esse rapaz. Isso acontece direto. Então, só quem passa por isso, que vai poder falar. Eu estou opinando aquilo que eu vi. Aquilo que eu vi no telejornal. Eu vi sobre isso. Tipo assim, eu acho certo que uma pessoa tem que ser presa só por algo de errado. Sim, eu acho errado quando uma pessoa então, de pele negra não fez nada, ela foi presa. Mas tipo, eu também não gosto quando a pessoa, vamos supor, ela tem um tom de pele negra, ela fez errado e tem gente que fala que ela fez só porque era presa. Sim, sim. Acontece isso também. Não vou falar que não acontece, acontece. Tá? Acontece muito isso. O vitimismo acontece também. Igual aquele cara que morreu no supermercado, falando que naquele lugar mesmo. Não sei se era ano passado, ou foi, acho que foi ano passado. Ele morreu no supermercado pelos caras de lá, falaram que era por causa assim, que o cara é negro, depois foram ver, o cara tinha outras coisas que ele fazia de errado contra uma mulher de lá, que ele ofendia tudo mais, e naquele dia, inclusive, ele fez também, e o povo encheu o saco. Ele foi Esse caso aí deu protesto, deu apareceu no jornal, teve protesto em frente aos mercados, os mercados foi atacado. Mas que cara, o policial matou o negro, ele realmente não fazia nada. Ele não fazia nada. Mas esse cara que foi morto não fazia nada. Mas esse, não, tipo, nesse caso do supermercado. Vocês viram aquele caso daquele pianista, aquele músico, que levou. A polícia estava perseguindo um carro lá, aí associou aquele carro, era o carro que estava sendo perseguido. E deram não sei quantos tiros naquele carro e matou o músico. Aí foram descobrir quem que era ele era um músico, ele estava vindo do trajeto de serviço para casa, coisa assim do tipo. Acontece muito. E tem muita gente que tira proveito de situações que já são corriqueiras no nosso país para associar aquilo também. Isso daí eu não vou falar que não acontece. É a mesma coisa a questão do feminicídio. Não tem o feminicídio? Não tem o feminicídio? Existe, gente. Feminicídio? Feminicídio, homens que matam mulheres. Existe muito, existe a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi criada justamente para proteger as mulheres de coisas do tipo. A Maria da Penha. Não é uma coisa aleatória, porque... pode falar. Porque tem mulher... Aí vai ter aquela história, mas tem mulher que bate no homem. Tem. Só que o índice é muito menor, a proporção é muito menor em relação ao homem que bate a mulher. Aí, tipo, outro negócio que é assim... A mulher bate mais no homem que o homem bate na mulher. Só tem problema. Tipo, os dois cantados, sabe? A mulher bate mais no homem que o homem bate. Quando a mulher bate, Agora a mulher... só que o homem quando bate, ele bate menos, só que ele bate no homem. A mulher não bate, levando a igualdade. Aí, esse negócio da Lei Maria da Penha. Você não acha que tem mulheres que usam essa Lei Maria da Penha Também. para se beneficiar? Também. Senhor. Mas ninguém... sempre vai ter o mal intencionado em todas as situações. O famoso vitimismo. Ele vai utilizar essa bandeira, ele vai utilizar esse problema que é comum, que a proporção é muito maior, né? Se a gente for pensar, igual a questão do homem que bate mulher que bate no homem, vai ter esse outro lado também. Vai se falar que a mulher bate no homem, mas a proporção é muito menor. Merece prisão. Sim. O homem é só fugir, tá ligado? Não é errado, mas... Ai, Deus. Você, Diogo, tem que melhorar aí. Evitar, Ó, vai preso. Por isso que ele teve uma coisa desse caso do supermercado que eu falei, porque, tipo, o
cara, ele falava que era negro, ele até falava que ele era racista. Só que depois, vamos descobrir que o cara não era. Algumas pessoas ainda ficaram falando sobre o seu corpo. Vocês que estão online, vocês têm alguma coisa a falar sobre esses assuntos que nós estamos discutindo aqui? Não, temos Não era não. aula de português? Né? Hã? Não entendi, Murilo. Não era aula de português? Mas é português. É, a gente só tá falando português mesmo, porque o assunto é outro. Não. A questão é, a língua portuguesa, ela aborda vários assuntos. Vários assuntos. E quando eu falei da questão do lugar de fala, eu estou falando para exemplificar a questão do indígena escrever sobre o índio, não do branco escrever sobre o índio. O que foi, Murilo? Essa cara de deboche sua. Tá? É nesse sentido que eu estava falando. Então a gente não acaba- pode escrever sobre o índio. Não, não é que você não pode escrever sobre o índio, eu não falei isso. Você está falando da mesma forma que o Diogo está comentando aqui. Eu não posso opinar porque eu não sou negra, eu não posso opinar porque eu não sou mulher, coisas assim do tipo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a experiência, quando a pessoa por exemplo, no caso do poema indígena, né? É uma pessoa que vivencia, que passa por todos os problemas sociais, culturais e tudo mais dos povos indígenas. É diferente ele falar sobre aquilo do que uma pessoa que vê aquilo e conta. Eu até exemplifiquei aqui falando da narração. A narração escrita em terceira e primeira pessoa. Qual que tem uma credibilidade, uma visão maior, mais ampla? É a visão de quem escreve, quem está falando aquilo, quem está vivenciando aquilo. Ei! Gente! Eu não tenho nada contra. O Diogo está causando aqui. Não, se eu tivesse, eu também estaria causando, porque eu nem vou falar nada só pra... Não, gente, mas esse negócio de... Vamos voltar aqui rapidão. Vamos voltar aqui. Número 23. Silêncio. Número 23. Os textos indígenas transitam entre história e tradição literária oral e de contação de histórias ancestral. Uma das marcas desses textos é a justaposição de ideias. O poema 4 é construído com justaposição de ideias, a começar pela primeira estrofe. Que ideias estão ali justapostas? É 23. É a 23. Uma questão. Passou 40. Hein? Vocês estão querendo escrever? Pode. A gente corre aqui. Vamos conversar. Tá bom. A justaposição de ideias no título. E qual que é a justaposição? De viver e morrer se juntam, tá? Se justapõem. Então, é a visão de viver e morrer que se justapõe. Escreve. Você fica enrolando depois, não sabe nem que questão que é. As ideias de morrer e viver se justapõem. O tema morrer e viver é muito recorrente na literatura, tá? Sempre há essa antítese aí, utilizada nos textos, tá? As ideias de morrer e viver se justapõem. Não morrer, né, viver, não. Vou fazer a ordem, né? A ordem dos fatores do altera o produto. Pode. Pode dar a pergunta. Letra B. Ao longo do poema, outras ideias se justapõem. Quais são elas? Eu não preciso fazer uma pergunta. Quem que criou vocês para comprar amarelo mesmo? Esqueci o nome. Monteiro Lobato. Tá vivo ainda, tá? As ideias que se justapõem são, vocês vão colocar, terras indígenas versus terras roubadas. Terras indígenas. Versus terras roubadas. Coloca o X aí, terras roubadas. Ponto e vírgula. Florestas versus desflorestamento. Histórias gloriosas, histórias distorcidas. Estão escrevendo aí? Eu estou falando aí, depois não sabe onde eu estou.
terras indígenas, terras roubadas, florestas, desflorestamento, histórias gloriosas, histórias distorcidas, práticas igualísticas, práticas incompreendidas, séculos de liberdade, séculos de perseguição. Perseguição, superação. Repetindo. Terras indígenas, terras roubadas. Florestas, desflorestamento. Histórias gloriosas, histórias distorcidas. Práticas igualísticas, práticas incompreendidas. Séculos de liberdade, séculos de perseguição. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu já tô. Perseguição, superação. Eu sei. E aí, você fala dele, vai ser racista? Ele fala mais da gente do que a gente fala dele. Eu sei. A gente é tudo. A gente é tudo de mal. A gente é. A gente é o novo mal. É. Todos escreveram isso? Não. Se a gente fala alguma coisa do Lucas, você é muito mal. Porque o Lucas, ele é bonzinho, ele fala todas as coisas certas. Ele é um bom aluno, ele não tira 3 na prova, não. Ô, vai agradecer o dublador, né? Escreveram? Todos responderam isso que eu falei? Aham. Tá. Eu vou chamar todo mundo. Práticas igualísticas, práticas incompreendidas. E tem séculos de liberdade, séculos de perseguição, perseguição e superação. Só um pouquinho.
tirar o som aqui. Desculpa aqui que eu esqueci de tirar o som. Eu tive que ir lá na coordenação. Quando nós temos na 24, releia os versos. Eu nem vou ler, porque esse negócio aqui falando outra língua eu não entendo. Nada não. Letra E. Letra A. Qual é a relação entre os 2 primeiros versos e os 2 versos seguintes? Deixa o Gabriel ler. Os 2 últimos versos são uma tradução, tá? Os 2 últimos versos são uma tradução. E uma transposição criativa ou uma transcrição dos versos anteriores, tá? O Guarani é meio complicado de encontrar na internet, tá? Eu já procurei, que eu me interesso. Eu procurei, mas não sei escrever, escreve tudo errado, mas eu me interesso, eu acho legal. Eles só fazem línguas distintas, não é? Sim, por isso. E outra, muitos são dialetos, né? Não são línguas oficiais. O que a gente encontra na internet é o oficial. Agora, os dialetos, é a mesma coisa a gente procurar a língua, o dialeto lá do Nordeste, o dialeto lá do Norte, do Sul. É dialeto, não é língua oficial, tá? A língua... Professora, como ficou a resposta? Vai. Não, depois você vai lá e busca. Professora, fala Os de 2 novo, últimos travou versos... Quem que pediu? Não, é só um, cada um vai lá buscar o seu. Os 2 últimos versos são uma tradução. Coloquem 2 pontos e escrevam. Uma transposição criativa ou uma transcrição dos versos anteriores, tá? Então, quer dizer o quê? Que eles colocam o verso em Guarani e a tradução. O verso em Guarani e a tradução, tá? Os 2 últimos versos são uma tradução, 2 pontos, uma transposição criativa. Você está em qual parte? Fala para mim. Não, os 2 últimos versos são... Uma tradução. 2 pontos. Uma transposição criativa ou uma transcrição dos versos anteriores. A letra B, que significa Nhambevá? Qual é a função desse vocativo no poema? Índio. Nhambevá designa índio, né? Indígena. O índio significa... É um vocativo para falar de quem? Os indígenas. Para o índio, né? Para se comunicar com os povos indígenas, tá? Eu já falei que não é para ficar trazendo, vocês já sabem, né? Nhambevá designa... Deixa eu ver onde que está o designa aqui. Designa o índio. Designa o índio. É uma forma de se comunicar com esses povos. Eita, bichinho. Quem que espirra com Desobedeceram aí o que aconteceu? Isso que dá desobedecer. Eu não pedi pra Que dó que ficou. Você nem vai poder escrever mais agora, porque molhou. Aí começou a virar a garrafa, nem percebeu. Aí ela olhando assim, depois olhou, a molhada, tudo no mundo. Foi quando eu não estava passado. Olha o serviço.
Tá? Todos escreveram? O Nhandevá designa o índio, é uma forma de se comunicar, é um vocativo. É. Designa o índio. É uma forma de se comunicar com esses povos. Professora, a mitologia dos índios é muito legal. Professora. Tá? 25. Indique versos que evidenciam a esperança e a resistência, superação indígena. Mas você está aqui, insiste em superar essa situação. É o trecho que é para copiar, tá? Mas você está aqui, coloquem uma barra para separar, insiste em superar essa situação. Você está aqui. Insiste em superar essa situação. Mas você está aqui, insiste em superar essa situação. Superar essa situação. 26. Nessa estrofe, os dois últimos versos são compostos por apenas uma palavra. Que efeito de sentido tem esses versos? Dá força. Da força. Então, coloquem assim: individualizam, dando força. Individualizam, dando força. Não sei. 27. A reiteração de palavras e ideias é um recurso característico da poesia indígena. Letra A. Qual é a palavra que se repete no primeiro verso da estrofe? Qual é o sentido desses? Qual é o efeito de sentido dessa repetição? Hã? A palavra certa. Palavra séculos. Para quê? Qual que é a ideia dela, de usar a palavra séculos aqui no texto? Porque eles são perseguidos no tempo, né? Há muito tempo. Então, coloquem aí a repetição da palavra séculos. A repetição da palavra séculos para reforçar a perseguição que ocorre há muito tempo. A palavra séculos para reforçar a ideia de que há perseguição há muito tempo. Letra B. Qual é a função do refrão nesse poema? Valorização da palavra. Valorização da palavra e exploração de muitos sentidos. A valorização da palavra e a exploração de muitos sentidos. Então, quer dizer o quê? Que a mesma palavra, ela pode trazer vários sentidos, tá? Exploração do quê? De muitos sentidos. A 28 da 60 é pessoal, tá? Em dupla, escrevam uma estrofe que possa ser incluída no poema. Procurem manter o tom do texto e o estranhamento que ele provoca no leitor, para que a informação estética se realize. Compartilhem o trabalho com o colega, tá? Então, é para vocês reforçarem. Cadê? 19 de abril.
Tá? Então, era para vocês construírem, por exemplo, mais uma estrofe para dar continuidade a esse poema. Poema 4, tá? É para fazer, tá? Por exemplo, aqui ele fala das terras roubadas, né? Suas terras roubadas, seus parentes humilhados, suas florestas devastadas. Aí depois ele fala suas histórias gloriosas, distorcidas, suas práticas linguísticas incompreendidas. Prática linguísticas é a fala, tá? Sempre que falar em linguística está relacionada à fala, à forma de se comunicar, a língua deles. Seus séculos de perseguição, mas você ainda está aqui, insiste em superar essa situação. Você vivo. Aí aqui no final, não, eu estou lendo o trecho do poema. Por que você quer morrer? Por que você quer viver? Então, é para vocês construírem na questão 28 uma estrofe, para falar mais alguma ideia em relação ao índio, já que eu falei para vocês a questão do lugar de fala. Agora vocês podem aproveitar e falar. Eu não sou. Tá vendo como que não é fácil? Você está vendo como que não é fácil? Vou falar que eles mastigam milho. É verdade, a gente não pode fazer. Se não me engano, o nome desse processo aí de mastigação que eu falei para vocês ontem não, no livro que eu li do Caramuru lá do Frei Santa Rita do Durão, Catipoeira, se não me engano o nome. É o nome do processo. Eu não sei se fala assim, tá? O processo você mastigar. Cara, quando eu li a estrofe que falava sobre isso, me deu um nojo. Pensa. Eu não gosto de pamonha. Eu não como pamonha, não. Eu como pamonha, eu acho muito bom. É muito bom. Vai. Tá, então, vocês... Essa daqui é pessoal, vocês que vão fazer. Vocês que lutem. Tá? Não. Vai, eu quero que vocês provem para mim que é fácil, porque a gente consegue falar sobre tudo sem ter experiência na pele, sem sentir na pele. Eu quero. Principalmente o Diogo, vai ter que escrever. Posso falar sobre o milho mastigar? Você vai escolher alguma parte cultural, linguística, qualquer coisa que esteja relacionada ao índio e vai escrever um verso. Eles fazem Não, você tem que fazer rima, é um poema, né? Não é escrever uma historinha aqui. Professora, a senhora acha que é fácil fazer isso? Ué, mas o Diogo falou que é fácil. O que é fácil? Ó, eu sou uma pessoa que eu não sei fazer poema. Eu nem critico quem faz, porque eu não sei. Se você não fez. Esse aqui? Não, é desse aqui. Professora, você não quer ajudar nós, não? Eu não. O que mais pode falar? Ó, eles falaram da terra, eles falaram da luta e eles falaram da perseguição. Não. Vamos tentar no final, então. Depois a gente faz, tá? A gente vai construir uma estrofe, tá? Eu vou ajudar, quer dizer, vocês vão me ajudar. Porque Para falar sobre o quê? a gente vai escolher uma... Não, a gente vai escolher uma parte. Posso falar da língua deles? A gente pode falar da língua. Eu vou falar sobre a língua deles, que é o Guarani, que eu sei isso e pronto. Vai lá, senta lá, vamos terminar. Então, a 28 a gente faz no final da aula, tá? Depois que a gente corrigir tudo, todas essas páginas, aí a gente faz essa pessoal, tá? Aí faz em conjunto. 29. Na produção de literatura... A gente vai fazer no final. Demora isso aqui. Eu tenho que demorar pelo menos um mês para fazer um poema, eu acho, ou um ano. Na produção da literatura indígena, evidenciam-se 3 dimensões: política, cognitiva e estética. Política, em geral, envolvendo as questões de identidade desses povos. Cognitiva, dizendo respeito à preservação de conhecimentos tradicionais e da memória social. Estética, envolvendo o prazer com o texto e a sensibilidade.
Ai, vocês todo dia vocês batem aqui. A Ana é campeã de bater aqui, né? Bora! Criança! Levando-se em conta, silêncio, levando-se em conta essas três dimensões, qual você acredita que é predominante no poema 4? Política. É a dimensão política. Mas também tem a Por que Tem. a política é cognitiva? Preconceito. Mas também tem a tudo. Tem os três, tá? Mas a que predomina é a política. Por quê? Porque assim, ele tá meio. A cognitiva ela está relacionada ao aspecto tradicional, a tradição dos povos. Ó, não, pode voltar lá. A tradição dos povos indígenas, tá? E a memória deles em relação à experiência de vida e tudo mais. Na sala. Vocês vão colocar que a dimensão política que predomina, a dimensão política que predomina no poema 4, Onde nós estamos? Na sala é dimensão política. Na Terra. a dimensão política predomina, mas também as dimensões estética e cognitiva. Repete, Pedro, fica pela boca. A dimensão política predomina, Onde a gente está? vírgula, na sala de aula. Oitavo ano. Pode ser onde nós estamos, professor. 29. A dimensão política. O dia que o Gabriel não se perde na correção. Eu vejo. Você pensa que eu não fico. Eu acabei de voltar do banheiro. Agora. E as outras vezes? Professor, ele acabou de voltar do banheiro. Você não pode fazer isso com ele. Mas ele se perdeu, mas agora ele, por isso que eu respondi, ele se perdeu porque ele estava vindo do banheiro, mas e as outras vezes? Ele poderia ter vindo correndo. Tá. Ó, então aqui é a dimensão política predomina, mas também estão presentes as dimensões estética e cognitiva, tá? Então quer dizer que tem os três, mas o que predomina é a política. Eu falei para vocês ontem que a literatura ela tem essa função social, não tem? Quando ele está falando de política aqui, ele está entrando naquela parte de função social. Algumas poesias elas têm esse propósito, né? De denunciar algo, de falar sobre suas dores. Pode falar. Hã? Machado de Assis escrevia. Conto, poema, romance, crônica, ele escrevia tudo. Ele era top. Mas acho que não vê. Número 30. Você deve ter observado. Onde ele está? 30. Você deve ter observado que o eu lírico é uma voz que se dirige ao índio. Releia a primeira estrofe e, em seguida, escreva outra estrofe como se fosse a resposta do índio. Nhandevá, Nhambá é tu. Eu não sei ler esse negócio. Remanoxê, Nhambá, tu, reipo. Ai, sei lá, não vou ler isso aqui, não. É mais fácil em chinês. Índio porque você quer morrer, índio porque você quer viver. Suas terras foram roubadas, seus parentes humilhados, suas florestas devastadas. Agora é para responder por que ele quer viver e por que ele quer morrer. Porque o instinto de sobrevivência do ser humano não deixa ele morrer. Eu sei. Então você pode escrever porque é instinto de sobrevivência. Pronto. O Murilo deu uma ideia aqui. Ele não quer morrer porque é um instinto de sobrevivência. Então, ele Não, viver porque- pelo instinto de morrência. Coloca assim, porque é instinto de sobrevivência. Yes, resposta certa. E por que ele quer viver? Eu sei. Ué, porque ele tem que viver, senão ele morre. Ué, Não, Murilo, tem que ter outra resposta. Essa é muito óbvia. uma professora, se o instinto de sobrevivência dele diz pra ele para não morrer, então porque ele quer viver, porque Então, ele não quer coloca morrer. assim. Tá, porque é instinto de sobrevivência?
Porque índio é resistência. Coloca aí, pronto. Nossa, Vou rimar pelo menos com sobrevivência. Fala. Sim, mas a gente tem que fazer um versinho combinando. Luta já não. Mim não ser índio que combina palavras? Mim ser índio que sobrevive? Oi? Índio é resistência. Como vocês não são esses dois porquês? Resposta. Resposta é tudo junto sem acento. Ó, tem aqui o poema 5, que é Brasil com letra minúscula. Tem um propósito, tá? Isso. Vocês não podem escrever com letra minúscula, tem que ser maiúscula. Ele pode. Você tem algum poema publicado? Tenho. Simples assim. Batatinha com nasce guaraná. Isso é cópia. Tenho, irmão. Batatinha quando nasce é cópia. Ah, não. Não é cópia, não. Olha só, gente. É que no Brasil nasce aqui, tudo cópia. No decorrer da análise da questão aqui, Entendeu? escutem, entendi. No decorrer da análise aqui, vocês vão entender o que seria o motivo de escrever com letra minúscula. Tem um propósito, tá? Tá, beleza. 32. Algumas palavras do poema são de origem indígena. Pesquise e anote o significado de. Tupã significa o quê? Mano. Pai, progenitor. É uma figura da mitologia tupi-guarani que designa o ser supremo, pai, progenitor. Professora, que tipo de pessoa que coloca. Olha, você quer conhecer o Tupã? Não, pai. Pai, progenitor. Vamos conhecer meu Tupã? O Gabriel, pelo amor de Deus. Toré. Ah, não, Gabriel. Toré, o que significa toré? É um ritual de dança. É como se fosse essas brincadeiras de roda, tá? É um ritual de dança. Ritual de dança. Por que é um ritual de dança? O toré. Toré é um ritual de dança. Mas por quê? Ai, é a língua deles, eu estou traduzindo. Com a resposta do livro ainda por cima. Cunhã significa mulher. Meu Deus. Você quer conhecer minha cunhã? Mulher. Vamos conhecer minha cunhã? Nesse poema, o eu lírico faz um retrato de quem? Da mulher indígena. Coloquem aí. Número 33, da mulher indígena. Que belo dia. Cunhã é mulher. A 33 é da mulher indígena. Mais um dia perto da entrega da escola. Eu não sei se eu vou sobreviver até lá. 36. Só um pouquinho, que senão a gente não termina aqui. Ó, Diogo, silêncio. 36. A 34 é pessoal, tá? A 34 é pessoal. Ó, observe que os quartetos que compõem esse autorretrato começam com a conjunção E. O que mais poderia ser acrescentado a essa descrição? Crie um quarteto cujos versos iniciem com a conjunção, acrescentando elementos que descrevem os indígenas. Compartilhe sua produção, pessoal. 36. Coloquem no quadro ali da letra A, o vocativo do poema 4 é Nhandevá, que é índio. Nhandevá, índio. E o vocativo do poema 5, Brasil. Brasil com letra minúscula. NHA, NDVEVA. NHA, NDEVA. Nhandevá. E Brasil com letra minúscula. Letra B. O vocativo é pessoal. A 34 pessoal. A 33 eu já respondi. Letra B. O vocativo identifica o interlocutor, ou seja, a quem o eu lírico se dirige, com quem ele fala. O que você percebe de diferente nos interlocutores desses dois textos? Explique.
Qual que é o artigo 4? O 4 é Yandevá, índio, e o 5 é Brasil. Então, no poema 4 é o próprio índio. Ô, Murilo, coloca no mudo aí, por favor. Ok. Ó, no poema 4, eu estou na letra B da 36. Eu não vou ficar repetindo, não. Vocês ficam conversando? No poema 4, o interlocutor é o próprio índio. E ele se dirige ao próprio povo, tá? Então, no poema 4, é a voz do índio e ele se dirige ao povo indígena. No poema 4, é um indígena que se dirige ao Brasil. É o poema 5. Então, nesse tem que falar sobre os dois. No poema 4, é o próprio índio se dirigindo ao índio, ao povo indígena, né? E no poema 5, é o próprio índio, mas se dirigindo ao Brasil. Minúsculo? É. É, Brasil minúsculo aí. Número 37. A penúltima estrofe do poema fala em barriga brasileira e ventre sagrado. Com que palavras essa ideia é retomada na última estrofe do poema? Ventre que gerou o povo brasileiro. E a barriga da mãe fecunda. Coloquem esses dois versos aqui. Vento que gerou o povo brasileiro. Responda, Gabriel. E a barriga da mãe fecunda. 37, página 63. Ventre que gerou o povo brasileiro e a barriga da mãe fecunda. 37. A 38 é a letra D. A 39. Como está estruturado o poema no Brasil? Observe a silhueta do texto e registre quantas estrofes e quantos versos tem o poema. 11 estrofes e 35 versos. 11 estrofes e 35 versos. Hã? A 38 é a letra D. A 40, você tem que fazer a expansão dos versos, tá? Então, por exemplo, você tem que colocar todos os traços aí para dividir as palavras. Então, fica e, meu, coloque em traço, para separar um de cada um aí, tá? Tá tudo separado? Então, coloquem aí. Tá sim. Tá sim. Tá sim. Ó, vai ficar assim, e meus cabelos, e minhas rugas, e minha história. Minha história, fica tudo junto, não separa. E meus segredos, tudo separado também. E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos. Tudo separado. O único que junta é a minha história. E o meu toré, e o meu sagrado, e os meus caboclos, e minha terra. Tá? Tá? A única coisa que vai ficar diferente aqui é minha história. Vai ficar junto, tá? Letra B. Quantas sílabas poéticas tem esses versos? Isso se mantém em todo o poema? Tem 4 sílabas poéticas. E não se mantém em todo o poema, tá? Tem 4 sílabas poéticas e não se mantém no decorrer do poema. Reproduza o refrão do poema e comente a função dele no texto. A função do refrão é marcar o ritmo do poema. A função do refrão é marcar o ritmo do poeta. A função do refrão é marcar o ritmo do poeta, enquanto enfatiza a ideia de identidade. Hã? É pessoal. Tá? A função do refrão é marcar o ritmo do poeta, enquanto enfatiza a ideia de identidade. Todos escreveram? São 4 sílabas poéticas e não se mantém no decorrer do poema. A 42 é pessoal, tá? Você concorda com essa afirmação? O índio é invisível, Fala 41 de novo, invisibilizado. 41?
A função do refrão é marcar o ritmo do poeta. A função do refrão é marcar o ritmo do poeta, enquanto enfatiza a ideia de identidade. Qual que é o papel da literatura indígena nessa ideia do invisibilizar? Calma aí, deixa eu ver aqui. O índio é invisível, invisibilizado, perde a voz, perde o foco, perde a imagem, desaparece afogado no mar da burocracia, afogado no mar das palavras, vai sumindo aos poucos. É como um grito no silêncio da noite. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe onde encontrar. Você concorda com isso? Por quê? Não, mas se for só Tá, aí vocês vão colocar se sim ou se não, tá? Letra B. Qual é o papel da literatura indígena, especialmente perante essa ideia do índio invisibilizado? Anote suas conclusões a que você chegou. Demonstrar a literatura dos indígenas e dar mais visibilidade a eles. Também tem a questão de você... Ele tem essa questão de mostrar a cultura, né, através da poética, da literatura, de mostrar os problemas enfrentados por ele diante da sociedade. Isso daí é pessoal, tá? Não adianta eu pegar e falar para vocês que é A e tem sempre o que fala o B, então, sugestão de resposta. tá? O papel da literatura A literatura ela tem função social. Vocês podem colocar nesse sentido, porque basicamente a literatura ela permeia por isso. A literatura tem a função social de certa forma, denunciar problemas relacionados a grupos, né? A minoria. Seria ele é classificado como minoria. 43. Qual é o tema desse poema? O voo das folhas. O tema é o voo das folhas? É o nome. Não, é o nome, é o título. A importância das árvores, a importância da natureza, né? Tá certo. Sim, é toda relacionada ao povo indígena, né? Mas é a importância das árvores mesmo, tá? E aqui ele fala bem assim: este livro, portanto, apresenta intensa e rica relação dos ticuna com as árvores que formam a floresta, focalizando o valor e o significado de várias espécies, preferencialmente nativas, para sua sobrevivência física e cultural. Então, o fato de preservar essas árvores nativas, né, ela vai também preservar, é uma forma de sobrevivência física e cultural. Tá? 44. Esse poema revela o modelo de pensamento indígena, de que a natureza é psíquica. Explique essa afirmação. O que significa ser psíquico? A natureza conhece ela tem um ciclo. Tá certinho. Então, a natureza é o começo e o fim ao mesmo tempo. A natureza, vai, Gabriel. A natureza é o começo e o fim ao mesmo tempo. Oi. A natureza tem um ciclo que se renova constantemente. A natureza tem um ciclo que se renova constantemente. Então, quer dizer o quê? Que a população ela pode até acabar. A natureza ela vai se renovar e aquela população vai ser extinta. Ela tem essa concepção, né? Nós temos a 28 e a 34 para fazer, tá? Então, por exemplo, aqui, lendo esse poema da Yandevá aqui, o primeiro verso não, o segundo, né? Ele fala sobre as terras, né? De ser roubada, parente humilhado, floresta devastada. Então, ele está falando da natureza, correto? A outra estrofe está falando sobre as histórias gloriosas, que também foram distorcidas. E as práticas igualísticas foram incompreendidas. No outro, está falando sobre séculos de perseguição.
E agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a língua? Sobre. Hã? A língua. Sobre o quê? Perseguição. Não, mas já falou de perseguição. A língua dele. Então, como que nós vamos falar? Ué, vamos falar do estilo da língua. Cultura. Como eles vivem. Não, a decadente história dos tempos. Vamos fazer como que a O que fazem? tipo assim, esse desenho. Isso chama cultura. Não, acho que a da língua é mais fácil da gente Mais falar. fácil. E agora aqui. Tá, olha só. Mas é que não tem só, né, o Guarani. Então, por isso, suas línguas. Suas línguas. O que você escreveu aí? Por que você não quer? Infelizmente não querem os mais novos. Tem que Ah, mudar? resistência, né? Tem que mudar ou deixar assim? Pode. Pode deixar? Então, coloquem assim. Suas línguas, o quê? O que que a gente poderia colocar de adjetivo para caracterizar a língua? Patrimônio cultural. Não, a gente tem que fazer tipo isso aqui, tipo poema. É na 28? É. Suas línguas diversas. Diversas. Não, então teria que ser suas diversas línguas. Mas é que o. Não, é que histórias gloriosas, tem história, que é o substantivo, e tem gloriosa, que é o adjetivo. Entendeu? Suas línguas Diversas. Diversas teria. Diversas. Originais também fica legal. Agora tem que pensar no que a gente vai rimar com isso, né? Diversas. e diversos originais. Diversas. Ah, dá pra gente colocar diversas e no outro verso originais. Diversas. Para ficar parecido com esse aqui, ó. Com esse verso das suas histórias gloriosas. Suas línguas diversas. Originais. Não. No outro verso. Não é escrito igual a gente faz normal, é poema, gente. Tá, mas peraí. Vai escrever de novo suas línguas originais? Não, suas línguas diversas, na outra linha, originais. Acabou? Não, é que eu tenho que falar de língua, então eu pensei na palavra comunicação. Suas línguas Sua- originais e comunicativas. Ah, então é melhor, em vez de original, coloca comunicativa. Melhor que eu acabei de colocar. Porque eu acho que é mais fácil da gente rimar depois. Sua. Hã? E qual que é o outro que eu já esqueci? Comunicativas, no outro verso. Diversas, eu esqueci. Mas... Meu Deus. Você escreve suas línguas diversas. Na outra linha, comunicativas. Na outra linha, é outro verso que a gente tem que fazer. Mas ela não falou outra coisa depois de diversas? Não, você que tá Não, confundindo. Lê. Você não vai. Tá, e depois a gente fala sobre o quê? Eu tenho aqui a palavra prática. Eu não sei se teria uma outra palavra. Praticamente. Suas práticas. Suas práticas distintas. Pode ser. Práticas distintas. E... Práticas quase Mas distintas. eu esqueci. Não, não coloca quase, não. Coloca extinta mesmo. Práticas Ah, comunicação. Suas práticas extintas e... e nula visibilidade. Eu estou pensando em visibilidade. E invisíveis? Nula, não, então seria Suas práticas. invisíveis ao. Não, aí só coloca outro adjetivo. Então, suas práticas extintas que você colocou, invisíveis no final? Ou será que não ficou estranho? Suas práticas distintas e vulneráveis? Pode ser. Tá muito poeta ele. E vulneráveis. Do lado, Na, embaixo. Não, depois de extintas, na outra linha. quer dizer que o meu caso. Hã? Gente, é para fazer, construir parecido com isso aqui. É só você fazer nesse. O Ó, poeta confirmado. temos. Vamos ver se ele escreveu, porque essa letra aqui, Senhor Jesus. É pior que Eu estou inventando uma nova língua indígena. Diogo Nova Guarani. escrita. A nova escrita, você quer dizer, né? É, Eu já exatamente. volto, só um pouquinho. Ah,
Você não é mostrar essa letra pra Eles são os bichinhos, eles são mais bonitos. Ah, tá. Você vai levar pro alto. Chama alguém aqui no jogo pra vocês descobrirem. Tá, agora faltou aqui. Como que nós colocaríamos o Brasil que faço com a minha cara de Índia? De Índia o quê? Índia. Não, eu tenho que caracterizar a Índia. É um lugar. Se não Cidadã. me engano, a Índia é um lugar. Cidadã. E mulher de cidadã. Engraçado. Um copiando. Não, tô dando ideia. Cidadã. De Índia. Cidadã. Então vamos colocar guerreira. Guerreira. Eu pensei, o que seria o contrário de guerreira? Servil? Serviu? Que isso, serviu? É, Serva. de serva, Cravo. ela é Cravo. de submissa. Cravo. Cravo. Peraí, o que eu faço? É que aquele fala assim, minha guerra, não tem, minha guerreira. Tá, mas é que eu tava pensando em adjetivo para ela. Mas eu tenho que pensar assim, seguinte, o verso. E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos. Tá, você recebeu? É, eu tenho que colocar os pronomes possessivos e algumas. E o possuído. Aqui já deve ter luta. E minha glória. Pode ser. Então vai. E minha luta. E minha glória. Tá muito poeta esse jogo. Se não é ele para me ajudar, não sai nada aqui. Só tem que melhorar essa letra. E minha luta, e minha glória. E minha. Vitória. Não, glória e vitória. Não, tem nada. E minha. Seria. Pensa em alguma palavra que tem a ver com a palavra luta. Guerra. Guerra. Minha guerra. Então, coloquei minha guerra e minha vitória. Pronto. Acabou. Tá 33. Não, a 33 já foi. Ah, tá. Essa daqui que a gente tá fazendo é a 34. A 33, o Gabriel, coloca assim. É um retrato da mulher indígena. Nós terminamos, tá? Não vai dar pra gente fazer a parte textual, tá? Acabou! Acabou. Então, a apostila a gente já finalizou. Eu só vou perguntar para a Kézia se dá para eu liberar vocês, que daí eu libero, tá? Finalmente! Que agora são 10 horas, eu já 11 horas quase, eu aviso vocês. Só um pouquinho. Finalmente, senhor. Não aguentava mais. Ó, eu vou liberar vocês, tá? Já avisei a coordenação, então vocês podem sair, tá? Bom descanso para vocês, a gente se encontra no próximo semestre. Tchau. 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 Tá feliz, né? Tá